Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael, a mais um conteúdo aqui do nosso canal, Notícias do Fogão. Hoje um conteúdo diferente, não teremos um react, tá? Hoje vamos falar, eu e você vamos conversar aqui sobre alguns assuntos que eu separei para falar aqui num vídeo mais curto, mas focado nos assuntos, sem muita enrolação. Pessoal, Botafogo prepara uma operação de guerra, aí uma logística diferenciada para conseguir buscar os nossos jogadores, Almada, Luiz Henrique, Savarino, Igor Jesus, Alex Telles. O Gatito nem conta, o Gatito é reserva. Mas nossos jogadores estão nas seleções de seus países jogando para que consigam, pelo menos, ter o menor desgaste possível para estar à disposição do banco de reservas amanhã contra o Galo. Os jogos, nossos jogadores estão aí à disposição de suas seleções, estão aí participando, né? São Bolívia e Paraguai, no caso o Gatito, já jogou esse jogo, foi 0-0, bate a atuação do Gatito, fechou o gol. O jogo foi em El Alto, na Bolívia, com gramado sintético. Imagina a velocidade que essa bola pegou, cara. Mas o Gatito fechou o gol, foi 0-0 para o Paraguai com a Bolívia ali, né? Um jogo fora de casa, uma belíssima distância de BH esse El Alto. Então, dificilmente o Gatito estará à disposição, mas é reserva, então não perdemos muito. O Almada vai jogar em Buenos Aires, Argentina contra o Peru. De lá para cá são 2 voos, né? Deve ter um voo aí de Buenos Aires para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, não sei. E de lá para BH. E aí você tem o Almada que não jogou o último jogo. Pode ser que entre pouquinhos minutos nesse último jogo da Argentina do ano contra o Peru. Ou quem sabe nem entre. Né? A minha expectativa, a minha esperança é que nem entre. E aí estaria à disposição até para quem sabe iniciar como titular esse jogo contra o Galo. E o Savarino vai ao Chile com a Venezuela para enfrentar, logicamente, o Chile hoje às 21 horas. Então é uma logística um pouquinho complicada, é mais complicada do que a do Almada, mas dá para trazer. Mas ele é titular absoluto, então deve jogar o jogo inteiro quase. Então dificilmente vai estar à disposição. Assim como o Igor Jesus, que deve jogar aí no mínimo 1 hora de futebol no jogo do Brasil contra o Uruguai em Salvador. Já o Luiz Henrique, se entrar em campo, serão poucos minutos. E Salvador é do lado de Minas Gerais. Então dá para pegar um aviãozinho rapidinho ali de meia hora, no máximo 1 hora ele tá ali em BH à disposição para estar aí com o Botafogo. Se jogar aí uns 20 minutinhos pelo Brasil, acho difícil que ele entre como titular. Se não entrar em campo, titularíssimo para a partida. Então, o Bastos já voltou antecipadamente, né? Voltou antes, porque ele pediu dispensa da seleção angolana, que enfrentou a Guiné, ou Sudão, não, enfrentou o Sudão, eu acho. O Sudão, e nessa segunda-feira, ele não estava mais lá, porque ele voltou antes, chegou ontem mesmo aqui no Brasil, treinou já, então ele é figurinha carimbada, garantida pro jogo contra o Galo. Cara, a minha escalação, tá? A escalação que eu colocaria em campo, se eu fosse o Arthur Jorge, mas eu acho que não será essa, porque o Arthur Jorge tem aí algumas... Parece que ele não tem muita simpatia com alguns jogadores, que eu colocaria em campo, por terem características parecidas com os desfalques que está tendo. Jogadores que eu colocaria em campo, mas não necessariamente jogadores que o Arthur Jorge vai colocar. A minha escalação seria, logicamente, o John, né, o Vitinho, o Bastos Barbosa e o Alex Telles, que não deve jogar pelo Brasil. Foi mais porque o Arana desfalcou. Aí no meio de campo, Gregor e Marlon Freitas. Aí começam os problemas, porque o quarteto ofensivo Botafogo, né, tá nessa coisa com a seleção venezuelana, argentina e brasileira. Luiz Henrique, para mim, só depende muito dos minutos que ele for entrar em campo pelo Brasil, se entrar em campo. Se não entrar, o que eu acho muito difícil, eu acho que ele vai entrar em campo em algum momento, ele inicia como reserva o jogo de amanhã. Agora, digamos que ele não entre, Luiz Henrique entra para jogar contra o Galo normalmente. Almada, se não entrar também, mesma coisa. Digamos que ambos entrem alguns minutos, vão para o banco, e aí Savarino e o Jesus nem considero, nem para o banco, porque vão estar muito desgastados, menos de 24 horas de recuperação muscular, viagem longa, então esquece. Eu iria aí, sem Luiz Henrique e Almada, eu iria com Romero, de meia centralizado, à frente de Marlon Freitas e o Gregory. Abertos, Júnior Santos e Matheus Martins, que tem tido muito pouco espaço com Arthur Jorge.
Não foi tão bem em alguns jogos, concordo, mas eu acho que você quase que não botar mais ele, eu acho que já é uma doideira, porque o Galo tem potencial, tem bola para agregar, como agregou contra o Palmeiras na Libertadores, contra o Flamengo no Brasileirão, entre outros jogos. Matheus Martins e Júnior Santos, né? E na frente eu iria com o Tiquinho. Outra opção seria o quê? Você botar o Júnior Santos à frente, como esse homem que faz a função do Igor Jesus. Tem características mais parecidas com o Igor Jesus, mais móvel, mais rápido, né, que o Tiquinho, assim como o Igor é. E aí, pela ponta, outra ponta, teria algumas opções. Teria o Carlos Alberto, teria o Jefinho, mas que não entrou em campo desde que se machucou, então não colocaria ele de titular de início. Eu acho que o Arthur Jorge não vai colocar também. Teria a opção de você colocar o Eduardo dobrando no meio campo ali junto com o Romero, né? Matheus Martins e Júnior Santos. Ou então, você tirar ali o Eduardo, desculpa, você tirar o Tiquinho, oh meu Deus, você tirar o Romero, botar o Eduardo, o Tiquinho, Matheus Martins e Júnior Santos, boa opção também, né? A que eu não optaria, mas é uma que ele já usou várias vezes, nessa época que a gente passou ali no meio do ano, com vários pontos machucados, né? E sem os reforços da janela de meio do ano, ele usou muito o Tietchan como um ponta esquerda, um meia esquerdo ali. Até rendeu bem alguns jogos contra a Vitória, né? Alguns jogos ali do meio do Campeonato Brasileiro, do começo do Brasileirão e da Copa do Brasil, atuou até bem, deu assistências e tal, mas não sei, não iria. O Galo não tá tão perigoso assim ao ponto de ter que botar um volante de ponta para segurar uma ala. Isso quando era o Cuiabano, o lateral esquerdo, eu entenderia, porque o Cuiabano marca meio mal. Marca mal o Cuiabano. O Alex Telles marca muito bem. Então não precisa de um ponta para dobrar com o Alex Telles. Não precisa. No caso do Cuiabano, precisaria. Seria uma boa opção. Até porque o Scarpa joga por lá. Ele é um canhoto jogando de lado trocado, né? Então, se fosse o Cuiabano, eu botaria o Tietchan para segurar o Scarpa. Como não é o Alex Telles. A não ser que o Dorival queira ferrar a gente e bote o Alex Telles para jogar hoje. Aí temos que ir de Cuiabano. Mas não deve rolar isso. Então, essa operação de guerra para fazer a logística e trazer os jogadores para cá a tempo é mais focado no Alex Telles, no Almada e Luiz Henrique, caso eles não joguem ou joguem poucos minutos pela seleção argentina e brasileira. Se por um acaso forem titulares, esquece. O titular vai jogar no mínimo um tempo. Normalmente joga aí um tempo e mais 15 minutos, um tempo e mais 20 minutos. Então é mais de uma hora de jogo sem condições. Mas o foco tá nesses três jogadores, né? Esses três. Almada, Luiz Henrique e o Alex Telles. Cara, sinceramente, o Botafogo tem plenas condições de ganhar do Galo na Arena Independência, que é o estádio do América Mineiro, com pontos fechados, com esse time que eu citei aqui. Eu citei alguns times diferentes, né? O quarteto ofensivo ali eu mudei várias vezes, porque temos opções a dar com pau ali pra frente. Então, e boas opções. Então, acho que temos condições, se o Arthur Jorge armar bem o time. Não quero que, se ele entrar com um time, por exemplo, que foi o Cruzeiro, que era um time reserva, mas ele entrou, o problema não foi os times reservas que ele botou em campo, mas a posição que ele botou. Por exemplo, botar o Romero de ponta direita. Ele arreganhou a ponta direita, porque o Romero não marca, então o Matheus Ponte ficou exposto, né? Não, foi o Daime Soares, ficou exposto, o Romero ficou limitado sem poder criar direito, poucas opções de passe, né? Então você meio que prejudica demais o time com um jogador fora de posição e meio que prejudicado, limitado tecnicamente nas suas qualidades de jogo, né? Que é a visão de jogo, é o passe rasteiro, que quebra linhas e tal. Na ponta ele se limita a passe no fundo e a passe pro meio. Aí complica. Então se o Arthur Jorge entrar com uma boa escalação bem montada, bem aproveitando bem as posições e características de cada jogador dele, nós temos muito bons jogadores com capacidade de agregar bastante e fazer
o resultado positivo do Botafogo lá na Arena. E o Botafogo lançou mais um lote de ingressos para o jogo, para a transmissão do jogo na FanFest do Newton, né? Que paralisou ontem após venderem 18 mil ingressos, né? O primeiro lote foi tudo embora. Hoje disponibilizaram mais alguns ingressos, o segundo lote, com ingressos que variam de R$80 a R$10, né? 10 a 80. Então, logicamente é mais caro, é um segundo lote. Não é um evento grátis, né? Mas é um evento que infelizmente eu queria ir, mas não poderia ir, porque meu pai talvez não possa ir comigo. Então eu quero ver com ele. Onde ele for ver, eu vou assistir com ele. É uma parada que é um programa para ver com a família que sofreu tanto com você na Pindaíba, então você tem que ver na hora da glória também com eles, vibrar, se emocionar com eles. Eu não estarei na FanFest nem do Newton, nem da General Severiano, por conta disso. Meu pai trabalha numa escala meio confusa, então a escapadinha que ele der para poder ir pro jogo, ver o jogo com a gente, eu vou estar com ele. Mas, cara, eu queria muito estar lá, então eu indico que comprem. Vai ser um evento muito maneiro, né? Eles falaram que a parte inferior, né, do estádio vai estar sem aquelas divisórias. Então quem entrar pela leste pode rodar para norte, sul, leste, oeste, ficar se movimentando bastante pelo estádio inteiro, né? E tem a área de pista, também tem a pista. Então vai ser bem legal, vai ser bem legal. E é aquilo, né? Já estar lá na hora que o título sair, a comemoração vai acontecer, é o ideal. Se eu for ver em Niterói, por exemplo, eu vou ter que pegar o carro e partir pro Rio para comemoração. Aonde vai ser, eu não sei. Eu vou partir para lá, General Severiano, Newton, para algum lugar para a gente comemorar, junto com o povo, botafoguenses de todos os cantos, vai ter do Brasil inteiro aqui no Rio de Janeiro, para comemorar com a gente. Então, tá chegando a hora e, cara, comprem, vai ser legal. Vai ser legal, eu iria. Infelizmente, não poderia ir. Então, pessoal, esse conteúdo meio diferente aqui, meio vlog, né, meio monólogo, sem uma reação, sem nada do tipo, sem vídeo tocando. Tô testando conteúdos diferentes aqui, vai que nego gosta, vai que o pessoal gosta desse tipo de conteúdo também, né? Então, às vezes não tem nenhum programa passando, eu venho aqui, pego as notícias e falo com vocês, a gente troca uma ideia e conversa um pouco. Então, pessoal, fico por aqui. Antes de acabar o vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que eu botar aqui no canal no Título Fogão. Então, tem a área de membros, onde tem o botão de inscrever-se, tinha, né, inscrever-se, que você, logicamente, já é inscrito no canal, você é brabo, você é fera, então agora tem o botão de seja membro. Clica lá que vão abrir 4 opções de assinatura de valores de R$ 2,99, R$ 4,99, etc., que cabem em todos os bolsos, para você escolher a sua e ajudar o canal a manter essa estrutura que a gente tem aqui, para fazer um bom serviço para você todos os dias. Então, pessoal, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!